Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Em Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Repitam comigo, por gentileza, amada igreja, dizendo: Deus me fez a sua imagem. Deus me formou a sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu quero nessa noite aqui trazer rapidamente para nós esse mistério de Deus. Por que isso? Quando você pega no radical dessa palavra a imagem, você vai entender que simplesmente não é uma forma física, mas é uma sombra. É algo que Deus queria trazer dele para nós. E Deus estava dizendo o seguinte: eu vou criar um homem, eu vou criar uma geração, eu vou criar uma raça que seja a minha sombra, que seja como eu, que eles olhem para eles e me vejam. Assim foi Deus e criou o homem à sua imagem. E nós vemos no paraíso que Deus nos criou de uma forma tão própria e interessante. Deus mandou que a terra criasse os animais, que o firmamento criasse as estrelas, mandou que o mar criasse, produzisse os peixes. Mas quando Ele foi nos criar, Ele parou e disse: é algo muito especial. E tirou algo dele, porque nós somos um ser que nós possuímos espírito, alma e corpo, e ele pegou algo dele, que é o seu espírito. Todos nós, todo homem tem um espírito, e a Bíblia diz que o espírito volta a Deus, o espírito é do Senhor, e Deus queria colocar algo dele em nós, porque havia um planejamento, porque algo viria sobre nós. Deus tinha tudo nas suas mãos, e Ele sabia que no tempo viria o seu Espírito para habitar em nós. E Ele não poderia habitar nem na nossa alma, nem no nosso corpo. Mas Ele deu uma partícula dele para nós. Você tem uma partícula tremenda de Deus. O Espírito de vida está em você. E a responsabilidade que nós temos, que Ele nos fez a sua imagem, a sua glória está sobre nós. Quando você começa a pegar isso, o reflexo de Deus, a sombra de Deus, quando Deus cria Adão, Ele diz: olha, essa raça vai ser o meu reflexo. Eu vou dar sobre ele todo o domínio sobre a terra. Eu vou dar sobre ele a imortalidade, eu vou dar sobre ele a bênção. E Deus assim fez. Mas só que tinha alguém no paraíso que estava ali, desde a sua queda. Ele queria algo muito importante. Nós vamos, no meio da pregação, nós vamos falar sobre isso. E ele conseguiu atrapalhar, entre aspas, o plano de Deus. E aquela geração que seria o reflexo, a sombra de Deus, aquela geração caiu, entrou em queda, estavam marcados pelo pecado. Aquela geração que não tinha pecado, estava marcada pelo pecado. Agora, através daquela geração, entrou o homicídio, entrou a traição, entrou o adultério, entrou tanta coisa no mundo através daquela geração, quando saíram do paraíso, porque perderam o contato, a conexão com Deus. Mas só que Deus tinha um plano. Ele tinha que resgatar a sua imagem. Ele tinha que trazer de volta aquele plano original da sua imagem. E quando você abre a Bíblia em Colossenses 1,15 diz: de Jesus era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é isso, pastor? Deus está restaurando a sua imagem. Ele chega para Jesus, está lá, eu estou conjecturando, está no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e diz: nós temos que restaurar a imagem. Nós temos que restaurar o plano original. Aí diz: filho, está na tua mão. O amor vem do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Jesus tomou uma decisão, por mim e por você. E eu queria te lembrar de algo hoje muito importante. Nós olhamos para o grande sacrifício, o que Ele passou, o que Ele sofreu. Aí você diz: ah, aquilo ali, olha, aquele sofrimento, foi aquilo ali que Ele passou por mim. Não, não foi aquilo ali não. Muitos homens sofreram, foram cerrados ao meio. Ele sofreu demais, apanhou de uma cidade toda, a sua carne foi dilacerada. Mas o que Ele botou em jogo,
por mim e por você, para que a imagem fosse restaurada. Foi a glória dele, foi o reinado dele, foi a herança dele. Ele disse: Pai, eu me torno homem, e se ele peca como homem, ele vira escravo de Satanás. Então eu quero falar para você nessa noite: ele é muito mais que nós pensamos. Ele botou em jogo tudo que ele tinha por mim e por você. Porque às vezes nós vemos aquele filme e falamos: caramba, estou chorando, Jesus sofreu. Mas é muito mais do que você pode pensar, sabe? Não apequene o grande sacrifício dele. Ele andava em ruas de ouro, veio andar em ruas empoeiradas. Ele era servido e veio servir. Ele era o rei dos reis e veio ser o servo. Isso tudo foi por mim e por você, para resgatar a nossa imagem. E a Bíblia diz que ele era a imagem do Deus invisível. Parece uma coisa, o português parece que está errado aí. Como é que ele é a imagem de uma coisa que é invisível? Vira para o teu irmão e diga assim: que coisa esquisita. Pode dizer, coisa esquisita da Bíblia. Como é que era a imagem do Deus invisível? Como é que pode ter uma imagem de algo invisível? Porque na realidade não era uma imagem em forma, era o caráter de Deus que seria restaurado sobre a humanidade. E diz que ele seria o primogênito. E quando ele fala que ele seria o primogênito de nós, aí me traz uma alegria muito grande, uma responsabilidade. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que ele era o quê? O unigênito. Repita comigo: Jesus era unigênito. Por amor de mim, ele se tornou primogênito. Dá uma glória a Deus aí, igreja, meu Deus do céu. Ele era o único, mas ele disse: eu divido a herança. Oh, glória a Deus, aleluia, eu divido a herança. Eu era o único, mas sou primogênito. Ou seja, eu sou o irmão mais velho, eu sou o primeiro, que muitos vão chegar aí, e nós vamos chegar no céu um dia. E a imagem começa a ser restaurada. Jesus tabernaculou, vimos a glória do Pai através dele. Começamos a entender que ele era sombra, e os discípulos diziam para ele: onde está o Pai? Mostra-nos o Pai. E Jesus falava: vocês estão me vendo. E eles não entendiam isso, e agora nós entendemos. Ele está dizendo: eu sou a sombra, eu sou o reflexo, eu sou o caráter, eu sou o falar, eu sou o andar. Quem vê em mim vê o Pai. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso, quando eu olho para você hoje, meu irmão, minha irmã, eu não vejo outra pessoa senão a imagem do Pai. Aleluia! No teu caráter transformado. Por isso que o Evangelho é mudança. Evangelho é mudança. Ele te aceita como você é. Ele me aceitou como eu sou. Mas Ele não vai me deixar assim. Ele vai me transformar de glória em glória na imagem do Filho. Oh, glórias a Deus. E quando você abre em Hebreus 1,13, diz que Ele é a expressa imagem do Pai, sendo o resplendor da sua glória. Jesus estava sobre nós, veio como homem, porque o primeiro Adão era a imagem. E a Bíblia diz que Jesus veio restaurar a imagem do primeiro Adão. Ele veio restaurar a imagem do Pai. Ele veio mostrar quem era o Pai. O povo não sabia quem era o Pai. O povo tinha uma ideia, e até hoje muitos têm uma ideia, que o Pai é mau, que o Pai chega e manda matar todo mundo, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Mas Jesus veio dizer: não, não é nada disso. Primeiro Ele disse: eu vou ensinar uma oração, e essa oração vocês vão entender. Qual é, Jesus? O Pai é teu. E você vai dizer: Pai nosso. O Pai é meu. Você pode falar assim: o Pai é meu. Diga isso: o Pai é meu. Meu irmão, vamos dar uma sacudida aí. Diz: o Pai é meu. Aleluia, o Pai é meu. Israel não conhecia Deus como Pai, mas Jesus vai dizer: Ele é Pai e Ele é nosso. Na oração sacerdotal de João 17, ele diz: Pai Santo, Pai amado, Pai querido. E ele diz uma coisa muito interessante na oração sacerdotal de João 17. Ele diz: Pai, a minha vontade e a tua é que aonde nós estivermos, eles estejam também. Você está entendendo isso nessa noite? É a vontade dele, por isso que foi ele que nos escolheu, não foi nós que os escolhemos. E ele veio aqui para isso, dizer: Pai, aonde nós vamos estar, eles vão estar juntos. O João, a Maria, o José, porque o Espírito está os transformando de glória em glória, de novo,
na imagem do Filho. Aí um cara errado, um cara que não tinha expectativa, de repente eu fui chamado e disse: você vai ter uma imagem agora. Ah, mas eu não tenho uma paternidade, eu não tenho um pedigree. Tem sim. Você agora recebeu um novo nome. A todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu não sou mais órfão, eu sou filho. E pareço com ele. Eu tenho um filho, o Adriel. Quando eu vou no mercado, eu vou na feira. Um dia desse eu fui na feira, lá no Rio, com o Adriel. E de repente eu fui comprar uma coisa. Aí o Adriel diz: pai, teve um cara ali que me parou e disse: tu é filho do Serginho. Aí eu disse: quem? Ele disse: não, tu é filho do Serginho, que parece com ele. Por isso, aonde você chega, o ambiente muda, as coisas mudam, porque as pessoas percebem: aí chegou um filho de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aí chegou alguém que vai mudar o ambiente. Aí chegou a glória. Você é parecido com o Pai. Você olha no espelho e diz: sou parecido com o Pai. Sou parecido com o Pai. Em Romanos 5,14 diz: Adão era a figura daquele que há de vir. Paulo dizia: Adão era a figura daquele que havia de vir, era a figura de Jesus. O primeiro Adão errou, o segundo Adão veio restaurar a imagem. E é tão grande isso, a imagem é restaurada em nós, é tão grande isso, que me traz uma responsabilidade, me traz um medo, porque aonde eu chego eu sou conhecido como filho dele e parecido com ele, mesmo com as minhas mazelas, mesmo com as minhas dúvidas, com meus medos, com meus tropeços, o Pai me ama. Eu gosto desse Pai, porque Ele não me abandona muito, e o amor dEle, a justiça dEle é diferente da minha. A minha justiça é vingativa, a justiça dEle é de misericórdia. Eu conto sempre um testemunho. Eu estava com meu filho Adriel, tem a Carol e a Adriel. Carol está casada com o Gustavo, tem o netinho Levi. Adriel vai casando que vem. E Adriel era pequeno, estava brincando com a escova, e estava um espelho grande lá, e eu dizia, porque crente ele começa a falar algumas palavras que vai irritando. Você assim: filho, não faz isso. E ele continua, tu diz: amado. Quando um crente diz amado, não faz isso, é porque o negócio está pegando. E ele vira mais, o crente diz: querido, não faz isso. E de repente ele jogou a escova, saiu, parecia até filme, começou a rachar o espelho. Já viu aquele negócio? Ele olhou, já sabia que ia tomar um couro, né? É o negócio. Agora, se fosse eu, o Senhor diz: não vai por aí, como muitas das vezes Ele falou para nós, e não íamos para um lugar, e nós fomos. Ele vai lá, nos pega pela mão, não nos bate, nos leva para o shopping, nos dá um presente. Aí tu diz: que amor é esse, que eu não entendo? Ele diz: rapaz, eu te resgatei, para você ser minha imagem nesses dias, porque eu amei o mundo de tal maneira, que você não entende que amor é esse, e eu te amo de tal maneira, que não importa quem você for, ou quem você ainda vai ser, você será a minha imagem, a minha semelhança nesse mundo. E quando você começa a entender isso, você vai ver uma coisa tremenda. Eu vou dar uma puxada aqui. Eu vou falar para você algo mais pesado nessa noite. Tinha alguém que queria ser imagem do Pai. Em Isaías 14 diz que havia um ser que era o sinete da perfeição. Seu nome era Lúcifer. E ele disse: subirei ao céu e serei igual ao Altíssimo. Colocarei o meu trono ao norte. Vamos rapidamente entender isso. Satanás não queria ser maior do que Deus. Satanás não queria derrubar o trono de Deus. Satanás queria ficar do lado de Deus. Ele diz: colocarei o meu trono ao norte, do lado de Deus. Só que do lado de Deus já tinha um lugar guardado para o filho. E a maior revolta de Satanás era que ele queria ficar ao lado de Deus.
Aí você entende porque o problema no mundo não é Deus, o problema é Jesus. Você quer saber se uma religião é do céu? Veja o lugar que Jesus está. Se ele é um profeta, se ele é um espírito, já totalmente aperfeiçoado, mas se ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ali está o Pai. Glórias a Deus. E ali estava, Satanás queria trazer, ele queria isso, lutou, e a luta foi toda contra ele. E a luta é contra Jesus. E a Bíblia diz que ele era a expressão da imagem. E o problema todo de Satanás é que ele está com raiva mais ainda da minha vida e da tua. Ele queria estar do lado do Pai, no trono do Pai. E de repente Jesus diz em Apocalipse 3:1, ao que vencer, vai se assentar do meu lado no meu trono. Diga para o teu irmão, ainda além de ser imagem, você vai sentar no trono do lado de Jesus. Diga aí para o teu irmão, diga para o teu irmão, diga para o teu irmão aí. Além de ser imagem, você está entendendo isso nessa noite? E diz que nós somos a imagem, somos o reflexo da glória de Deus. Eu tenho aqui uma sombra. Eu estou com uma sombra aqui. Em Salmo 121 diz: serei a tua sombra, a tua direita. Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Então eu sou o reflexo da glória do Pai. Quero que você entenda isso nessa noite. Pedro, a Bíblia diz em Atos 5:15, que colocavam as pessoas enfermas, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e curasse. O que é isso, pastor? Qual é essa base bíblica? Serei a tua sombra, a tua direita. Você está entendendo esse mistério? Você é o reflexo de Deus. Em 2 Coríntios 3:18 diz que de glória em glória o Espírito te transforma na imagem de Jesus. De glória em glória, como num espelho, você está sendo transformado. Pastor, mas eu tenho isso, quem sou eu? Você não é qualquer coisa, você não é pouca coisa, você foi resgatado com um preço muito caro. E hoje nós temos um inimigo que diz para você: você não pode, você não é, você não vai ser. E você diga para ele: eu sou algo que você nunca vai ser, eu sou a imagem do Pai. Mesmo sendo um vaso de barro, Deus colocou a excelência em mim, e essa excelência que é o Espírito Santo me transforma de glória em glória na imagem do Pai. E aonde eu chego, eu sou conhecido e reconhecido como filho dele. Mas nesses últimos dias, dessa última geração, o Senhor tem chamado esse exército de filhos que pareçam com ele. Eu não sei se você olha no seu espelho pela manhã e você pode notar: eu estou parecido com ele. A minha vida tem andado uma vida de santidade. A humanidade geme porque o pecado está cada vez pior no mundo. Mas ainda existem 7.000 que parecem com ele. Aleluia. Ainda existem 7.000 que falaram: eu não quero parecer com ninguém, eu quero parecer com o Pai. E é um processo longo e duro que às vezes nos dói. Nós temos que renunciar. E renunciar é difícil. Mas nessa noite, igreja do Senhor, eu estou aqui como profeta para falar para você: vale a pena renunciar e ser imagem do Pai. E quando nós entendemos isso, e começamos a brigar para que essa metamorfose aconteça em nós, porque é um processo de transformação, tipo lagarta em borboleta. E quando há esse processo, a lagarta tem que entrar lá, ela vai ficar no casulo, e essa transformação é dolorida, e vai ter que fazer força para sair. Muitas das vezes a gente não quer passar pelo processo, mas você precisa passar pelo processo, deixar de ser lagarta e ser uma borboleta parecida com Deus. Fique de pé, amada igreja do Senhor.